Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estratégias alimentares para ajudar no seu emagrecimento. Vou falar um pouquinho sobre as estratégias que nós temos, né? E depois, se alguém tiver alguma dúvida, já pode aproveitar e me perguntando. Hoje nós estamos aqui no Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram que está chegando. Boa noite, pessoal do Facebook que está chegando aqui também. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias alimentares para o emagrecimento. Quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando para mim, aproveitar a oportunidade aí. Para quem for assistir depois, deixa também nos comentários as dúvidas que a gente vai respondendo também, tá bom? Bom, pessoal, todo mundo me pergunta muito sobre vários tipos de dietas para emagrecimento. Então eu vou tentar explicar um pouquinho, resumidamente, quais são as estratégias alimentares que a gente tem para o emagrecimento. Tá? O pessoal que for chegando aí vai me dando boa noite para me ver quem está aqui comigo, o pessoal aqui do Facebook. Não sei se eu consigo acompanhar todo mundo. Hoje a André ainda não pôde chegar aqui para me ajudar, mas eu vou tentar responder a todos aqui, tá bom? Então, assim, existem várias dietas, né, que a gente às vezes até fala que são dietas da moda. E existem as estratégias alimentares que a gente utiliza para esse emagrecimento. Lembrando que o emagrecimento não está envolvido só com a alimentação. A gente precisa de uma atividade física, a gente precisa da mudança da mente, senão não adianta nada, não existe a pílula milagrosa, né, para nada nessa vida. O que a gente vai tomar vai amanhecer no outro dia da forma que desejava, né? Então, dentro dessas estratégias, as mais comuns e que todo mundo me pergunta muito como fazer, como que é em relação ao jejum intermitente, em relação a low carb e o comer de 3 em 3 horas. Então, às vezes as pessoas falam assim: oi Sheila, boa noite, bem-vinda. Pessoal do Instagram que está chegando agora também, sejam bem-vindos, boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida, oi Bia, que bom você aqui também. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem já aproveitar e me perguntando, tá? Então, pessoal, relacionado ao comer de 3 em 3 horas, é uma estratégia para emagrecimento ou não é? Depende. Cada pessoa eu falo assim, é um indivíduo, ela é única. Então, sim, às vezes essa estratégia de comer de 3 em 3 horas, para aquela pessoa, ela é excelente para o emagrecimento dela. E por que isso? Porque nós temos pessoas que conseguem fazer o jejum intermitente de uma forma muito boa, muito adequada e que não precisa comer de 3 em 3 horas. Então, por exemplo, se uma pessoa que é diabética, ela não pode fazer o jejum intermitente. Não tem como. Para ela isso não é uma estratégia legal. Ela vai passar mal e não vai perder peso. Então, o comer de 3 em 3 horas, às vezes, é uma estratégia super importante e que ajuda muito no emagrecimento de algumas pessoas. Lembrando que quando a gente monta um plano alimentar para se comer de 3 em 3 horas, não pode beliscar entre as refeições, é realmente comer de 3 em 3 horas. Tem os alimentos corretos, tem a quantidade que é individual, cada um tem a sua quantidade, o seu tipo de alimento adequado e tem todas as orientações de acordo com a necessidade. Quando a gente fala em jejum intermitente, que é uma outra estratégia. E por que eu falo que é estratégia? Porque nós podemos utilizar isso até mesmo dentro de um processo de emagrecimento que não usa só o jejum intermitente, por exemplo. Normalmente, o jejum intermitente é como a low carb, é um estilo de vida. A gente usa como estratégia dentro de um processo de um paciente que a gente já acompanha. Caso contrário, não adianta você falar assim: eu vou fazer o jejum intermitente essa semana porque aí eu vou emagrecer, semana que vem eu volto. Não tem o resultado esperado, tá? E por que não tem esse resultado esperado? Exatamente pelo que eu falei, ele é um estilo de vida. Então, o jejum intermitente, ele tem protocolos a serem seguidos. Não é simplesmente falar assim: vou fazer jejum e depois a gente vê. Então, dentro desse protocolo, que são vários protocolos, nós temos o protocolo de 12 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas. Assim, eu, por exemplo, não trabalho com jejum intermitente de mais de 20 horas. E esse jejum intermitente de 20 horas, ele é usado como estratégia em quem já faz o jejum intermitente.
quem eu já acompanho realmente, que eu tenho certeza como é o metabolismo, como ele reage e tudo. Existe o alimento adequado dentro do jejum intermitente? Sim, existe o alimento adequado dentro do processo de jejum intermitente. Nós temos alimentos que abrem a janela, nós temos os alimentos que fecham, nós temos os alimentos que quebram o jejum. Então, durante esse período de jejum, existe o alimento correto que a gente pode estar utilizando. Então, é uma estratégia. E aí, quando a gente diz estratégia, é porque ela não é para ser utilizada para todo mundo e nem de qualquer jeito. Então, não é pegar lá, falar assim, vou fazer o jejum, vou ficar 12 horas sem comer nada, aí no outro dia senta lá, 10 horas da manhã, meio-dia, porque comeu, né, lá, fez 14 horas de jejum, aí senta lá e vai fazer um almoço de arroz, feijão, isso, aquilo, outro. Então, não é a forma correta, tá? Nós temos também um plano alimentar que deve ser seguido dentro do jejum intermitente. E esses alimentos, eles também têm quantidades, isso também é individual, tá? Então, por isso a importância de você fazer a avaliação, conhecer a sua composição corporal, saber como estão os seus exames bioquímicos para que você realmente possa ver qual é a melhor estratégia que a gente vai utilizar durante o seu processo de emagrecimento. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal que está chegando agora, bem-vindos, boa noite. Pessoal aqui do Facebook também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas estratégias para emagrecimento, vocês podem me perguntar, tá? Eu vou responder a todos, tá bom? Uma outra estratégia que a gente tem é a low carb. A low carb também eu falo que é um estilo de vida, porque a partir do momento que você faz low carb por uns dias e volta a fazer uma alimentação que não é low carb, você tem um erro de metabolismo. Então não é fazer low carb, vou fazer low carb por 15 dias, porque aí eu vou emagrecer e aí depois eu volto. A gente pode utilizar isso como uma estratégia para um emagrecimento mais rápido e depois você tem que ter um controle. Não adianta fazer nada que seja milagroso, porque isso não vai acontecer, né? Então, normalmente a low carb também, por ser uma estratégia alimentar, ela tem todo um protocolo a ser seguido. A gente tem os alimentos, ela não é sem carboidrato, tá, gente? Muita gente fala pra mim assim, ai, Karina, mas fazer low carb nossa, o médico falou, ou ouvi na internet, ouvi na televisão, meu vizinho, minha amiga falou assim que faz mal para a saúde, que a gente não pode fazer low carb porque precisa comer carboidrato. Gente, na low carb tem carboidrato, tá? Não é que ela é sem carboidrato, não é uma zero carb, ela é de baixo carboidrato. E é um carboidrato que ele tem vários percentuais que a gente usa na low carb. Então a gente faz esse cálculo de qual é o percentual de carboidrato para low carb de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? E aí a gente vai escolher qual é o tipo de carboidrato. Então não é qualquer carboidrato que é usado na low carb. Ele tem o carboidrato correto que a gente pode usar para fazer. Então nós colocamos também no plano alimentar qual é o tipo de carboidrato, qual é o tipo de gordura. E aí muita gente fala assim, mas no low carb come-se gordura à vontade. Não é bem assim, tá? Come mais gordura que o normal, mas é uma gordura de qualidade. Não vou falar para você assim, você pode comer bacon todos os dias e à vontade, porque não é assim que funciona. Nós comemos sim alguns alimentos mais gordurosos na low carb, mas também isso é controlado e é individual, tá? Podemos associar o jejum intermitente com low carb? Sim, é uma outra estratégia para emagrecimento que a gente pode associar. E aí também acompanhando como o organismo está reagindo, se isso está dando resultado. A low carb, gente, não é, e o jejum intermitente não é estratégia que funciona para todo mundo, assim como comer de 3 em 3 horas, tá? E por quê? Porque cada metabolismo reage de um jeito. Nós temos pessoas que têm metabolismo mais acelerado, pessoas que têm um metabolismo mais lento. Dependendo do exame bioquímico, a gente não pode utilizar certos alimentos. Então, essas estratégias, elas são excelentes. Elas não são ruins, tá? São estratégias excelentes que podem ser utilizadas por muitas pessoas. Não é para todos, mas por muitas pessoas.
E elas podem ser utilizadas junto com uma outra estratégia, que na verdade é a sua normal, a sua rotina normal, tá? Então eu falo que fazer dieta todo mundo faz, né? Nós fazemos dieta para emagrecer, fazemos dieta para engordar, fazemos dieta para ter saúde, fazemos dieta para ter doença, nós fazemos dieta todos os dias, o tempo todo. Por isso eu gosto de falar plano alimentar e não dieta, tá? Que quando a gente fala dieta dá a impressão que a gente está fazendo uma restrição. E eu normalmente não utilizo dietas tão restritas assim. E por que não? Porque ela não é uma estratégia legal da gente utilizar no emagrecimento. Quando você faz uma dieta muito restrita, em que a gente corta muitas coisas, que às vezes são estratégias que as pessoas usam, você perde muito peso rápido? Sim. A maior parte perde muito peso rápido, sim. Só que o que acontece? Você tem como se fosse um efeito rebote. Aí você tem aquela abstinência daquele alimento e a hora que você volta comendo ele muito mais que o normal. Quem já fez dieta muito restrita aí, que excluiu literalmente aí um monte de coisas por um tempo, quando voltou foi legal? Alguém aqui já fez? Pessoal aqui do Face, do Instagram, já fez uma dieta bem restrita, bem radical aí por um período e depois quando voltou não foi bom? Ou continuou tudo normal como estava? Vamos ver aqui o pessoal do Facebook se alguém já fez isso. Ou aqui do Instagram. Vocês coloquem aí pra mim depois, quem estiver aqui ou quem estiver chegando, assistindo aqui a live depois, coloca pra mim como foi, se você já fez uma dieta bem restrita, eliminando o mesmo alimento por um período aí, alguns dias, e depois você voltou a consumir. Como foi isso para o seu organismo? A maior parte das pessoas com quem eu já conversei sempre relata para mim que depois volta comendo muito mais do que comia antes. E aí esse ganho de peso é muito maior, ele é muito mais rápido, né, do que antes. Por quê? Porque você acaba comendo quantidades maiores, acaba comendo volume maior, porque você sente muito necessidade daquilo. Então a gente só faz uma restrição quando existe uma necessidade por uma patologia. Então, por exemplo, eu só retiro doce, que é o açúcar, o mel, o melado, todos os tipos de açúcar, quando o paciente ele é diabético. Aí a gente faz essa restrição. E ele pode usar um doce com adoçante. E também é controlado, porque o adoçante ele dá ganho de peso, ele tem outros malefícios como o açúcar. Então a gente faz essa restrição dessa forma. O não comer doce de forma alguma é uma escolha individual da pessoa, tá? Ela não é proibida de comer doce porque ela não tem diabetes, então ela escolhe se ela quer usar como estratégia comer o doce uma vez por semana, duas, ou só quando for um doce que ela gosta muito, eventualmente. Por exemplo, eu amo doce, mas, eu normalmente costumo comer doce só quando é uma coisa que eu gosto muito. Eu no meu dia a dia eu costumo não usar o doce, o açúcar, né? Tá vendo? A Sheila falando que volta a comer o triplo. E volta mesmo, gente. Todo mundo que eu converso, que eu pergunto, é sempre assim. Volta a comer muito mais quando faz essa restrição muito grande. Então, o ideal para a gente utilizar essas estratégias é saber o que funciona melhor para você. Qual é a melhor estratégia para o seu emagrecimento? Lili, qual dieta você fez? Comigo? Depois me responde aí pra gente ver o porquê. Então, normalmente, a gente vai fazer a avaliação dessa composição corporal, de como é a sua rotina, de como é o seu estilo de vida. Como que eu vou falar para uma pessoa fazer jejum intermitente se ela trabalha à noite, por exemplo? Nós temos pessoas que trabalham no período noturno e aí já tem uma alteração muito grande de metabolismo quem trabalha no período noturno. Então fica muito mais complicado. Então a gente utiliza sim, são estratégias excelentes, não são ruins, tá? O pessoal às vezes fala assim, então eu não vou fazer low carb porque low carb é ruim, a gente fica doente depois. Não é isso. A gente sabendo a forma que a gente deve fazer, ela é excelente, tá? Ela vai ajudar muito. Então a gente vai sempre colocar lá. Qual nós vamos usar agora? Às vezes a gente usa várias estratégias.
Mas a melhor é sempre a que você consegue fazer de uma forma melhor. E quando você tem o conhecimento de fazer aquilo da forma correta. Então vamos fazer o jejum intermitente? Vamos. Qual o protocolo que a gente vai utilizar no jejum intermitente? Isso você tem que saber, tá? Qual o protocolo nós vamos utilizar, de quantas horas, qual é o protocolo que a gente vai colocar de alimento, o que não quebra o jejum, que você pode utilizar nesse intervalo. Você faz atividade física? Como que é isso para você? Fazer atividade física dentro do período que você está fazendo o jejum, ou você não conseguiu ainda porque é muito pesada, você tem que ir associando outras coisas. Então é importante você acompanhando isso. Foi mesmo, que você fez por sua conta, depois voltou tudo de novo. E é exatamente isso. Então a dieta ela tem que ser feita, a gente fala uma reeducação alimentar, por quê? Porque você vai aprender da sua forma, o que é o melhor para você, né? A alimentação ela é igual para todo mundo, o tipo de alimento, que é o alimento saudável. Então ele é igual para todo mundo, né? Eu falo muito que é o alimento que a gente encontra aqui, que Deus fez, colocou na terra, e não um produto industrializado. Então isso ele é igual para todo mundo. O que é o diferente? O diferente é qual a quantidade, qual o horário, qual o tipo de estratégia, como a gente vai usar isso, como nós vamos colocar isso de acordo com a rotina do seu dia a dia. A low carb é da mesma forma. Às vezes eu tenho pessoas que fazem a low carb e fazem de uma forma errada. Porque o que ela faz? Ela vai lá e ela tira o carboidrato. Mas ela tira o carboidrato que ela acha que é o carboidrato que faz mal. E às vezes ela tira tudo. E não vai ter esse resultado esperado. Às vezes ela nem vai perder o peso que ela queria perder. E quando ela não aguentar mais fazer aquela restrição tão radical, que ela vai voltar a ganhar muito peso. Então, assim, nós temos que usar essas estratégias para auxiliar no processo de emagrecimento dentro do que é o adequado. Tá? Sempre eu faço algum post falando sobre o jejum intermitente, sempre nos projetos eu uso muito low carb, muito jejum intermitente, mas apenas com as orientações gerais, né? E as específicas são feitas individualmente. Pessoal, tem alguma dúvida que vocês querem saber mais específico sobre o jejum intermitente, sobre o low carb, sobre o comer de 3 em 3 horas, que é uma estratégia muito utilizada, não é que ela não existe, que isso é mentira, é mito, não, a gente ainda utiliza sim. E uma estratégia que a gente utiliza muito, que é importante também e que a gente utiliza bastante, é o comer quando você tem fome, tá? E isso só vai funcionar e só vai dar resultado se você realmente souber identificar qual é a sua fome. Porque se você tem uma fome, a fome da alma, a fome da ansiedade, você vai comer 24 horas, né? Você vai ter fome 24 horas. Então, se você já sabe, se você já aprendeu a identificar qual é o seu tipo de fome, se é a fome física, tudo certinho, aí você consegue usar essa estratégia, que é a estratégia de vou comer quando eu tenho fome, mas também não é comer qualquer coisa, tá? A gente também tem o alimento adequado para comer naquele horário e a quantidade adequada para aquela pessoa. Então, quando a gente a gente usa esse tipo de estratégia, ela é bem orientada para a pessoa saber bem direitinho o que vai comer e a forma que vai comer. Normalmente, a pessoa que faz esse tipo de estratégia é uma pessoa que já está trabalhando a mente, que já está trabalhando a cabeça, que está bem legal aí, já todo esse processo de emagrecimento. Ela já conhece os tipos de fome dela, ela já tem o intestino funcionando bem, então a gente consegue utilizar também essa estratégia. E temos uma outra estratégia que a gente pode estar utilizando, que é, na verdade, para pessoas que não querem mais fazer um plano alimentar. Ela não quer mais pegar um papel e seguir um papel. Ela quer ter um pouco mais de tranquilidade. Ela quer simplesmente comer o que ela come estando certo ou estando errado, mas ir mudando isso aos poucos, né? Então, a gente trabalha um pouco mais com essa parte que, na verdade, é qualitativa e não quantitativa. Então a gente vai controlando isso aí até chegar no momento que ela vai decidir que ela quer escolher
qual a estratégia para ela naquele momento vai ser melhor, tá? Então eu falei para vocês, resumindo aí um pouquinho, bem resumido sobre essas estratégias, né? Se vocês tiverem interesse, podem me mandar aí os assuntos que vocês querem que eu fale um pouquinho mais. Se vocês quiserem que eu fale separado de cada estratégia, só sobre o jejum intermitente, só sobre low carb, podem me mandar também, que a gente vai falando aí separado. Deixa eu ver aqui se temos alguma dúvida. Ao ficar sem jantar é bom? Normalmente a gente não utiliza cortar uma das grandes refeições, tá? É um horário que eu gosto muito de colocar alguma coisa para alimentar nesse horário. Não necessariamente precisa ser o jantar arroz, feijão, carne, verdura, legumes, não necessariamente isso. Mas a gente precisa colocar alguma coisa nesse horário. Normalmente eu gosto de usar o jantar, isso é a minha forma de trabalhar, tá? Eu gosto de utilizar o jantar um pouco mais cedo, para que você já tenha um período dessa digestão, que são alimentos mais pesados, até o horário que você vai dormir. Quando a gente dorme, nosso metabolismo cai, então cai até inclusive a digestão. Então é legal que você já tenha feito a maior parte ou toda a sua digestão, para durante o sono você ter um sono bom, um sono reparador, que você acorde no outro dia descansado, para que realmente isso não influencie no seu emagrecimento, no seu dia e no seu humor. Então eu não aconselho ficar sem jantar para emagrecer, tá? Nas estratégias que a gente utiliza, tem o horário do jantar, né? Às vezes, como eu falei, não é o arroz e o feijão, às vezes é um omelete com alguma coisa, às vezes é uma torta low carb, então tem vários assim, um bolinho low carb, que a gente consome doce na low carb, mas também são doces específicos, e para quem não é diabético, né? Para quem é diabético tem uma quantidade também adequada. Então não é legal ficar sem jantar para emagrecer, que às vezes vai comer de madrugada ou vai comer um monte no café da manhã, tá? Então isso não é legal. Alguém mais tem alguma dúvida? Pessoal aqui do Instagram, acho que aqui não, tá tudo certo. Aqui do Facebook também acho que não temos mais nenhuma dúvida. Então normalmente podemos usar uma, duas ou até 3 estratégias para o emagrecimento. Vai depender do que a pessoa quer, de como é a rotina dela, de como é o dia a dia dela, porque a gente coloque: oi, Adriana. Se for alguma dúvida, pode me perguntar. Aproveita que ainda tem tempinho aí pra gente conversar um pouquinho, tá? E pessoal, se vocês quiserem, a gente vai começar, como eu falei semana passada, nós vamos colocar no Instagram, pro pessoal do Instagram, as caixinhas, tá? De enquete, abrir a caixinha de dúvidas, para que vocês mandem para mim tudo que vocês têm de dúvida, de curiosidade da nutrição, do coaching, do emagrecimento, para que a gente consiga construir esses conteúdos da melhor forma possível para vocês. Eu que agradeço, Lili. Estamos sempre à disposição de vocês aqui no que a gente puder ajudar, tá? Para que esses conteúdos seja bem interessante e que eu consiga passar isso para vocês. A gente está montando aí alguns projetos bem legais. Muita gente me pediu em relação ao low carb. Então nós vamos ter um projeto low carb, um desafio que vai ser online low carb, que deve estar sendo lançado por esses dias aí, vocês vão ficar sabendo. Quem estiver participando da lista VIP vai saber em primeira mão, tem chance de entrar primeiro. Ele vai ter vaga limitada, principalmente porque ele vai estar num valor muito legal, que foi uma das coisas que o pessoal mais me pediu. Uma outra novidade também para vocês, a gente está se programando aqui, né? A Andrea, vocês devem conhecer, minha secretária, me ajuda muito, e a gente está se programando aqui para que a gente consiga fazer, não sei se a gente vai conseguir a partir de agosto, mas a intenção é que a partir de agosto a gente tenha pelo menos uma vez por mês uma palestra gratuita, tá? Ou se a gente precisar cobrar um valor, esse valor vai ser bem simbólico e ele vai ser revertido em benefício para vocês, podem ficar tranquilos, tá? A gente vai explicar isso direitinho para vocês, bem certinho, como que vai funcionar,
tá bom? Mas eu espero, assim, que seja muito legal. Tem muitas outras novidades. Eu vim de vários cursos, assim, esse mês de junho e julho. Trouxe muita novidade para o nosso atendimento. Então vai ter muita coisa legal, tanto do Facebook quanto no Instagram. Presencial, nós vamos ter muita coisa também, tá? A gente está montando aí coisas novas para começar a partir de agosto para vocês. Então esse mês de julho eu estou trabalhando muito para trazer um conteúdo muito legal para vocês. Então se vocês tiverem interesse em algum conteúdo específico, é só me enviar que a gente aproveita e coloca lá na nossa listinha de conteúdos, passa na frente dos que estão lá, que eu acho que vai ser muito legal. E aí vocês fiquem de olho aí nas novidades. Quem estiver na lista VIP, gente, sempre tem alguma dica. Uma vez por semana, normalmente na sexta-feira, eu sempre mando alguma dica, ou de nutrição, ou de coaching, ou alguma receita diferente que a gente não coloca aqui no Facebook, nem no Instagram. A gente sempre manda alguma coisa legal. E também, sempre todo mundo que está lá fica sabendo dos meus projetos. Então, quem tiver interesse em participar da lista VIP, é só mandar pra gente um oi no WhatsApp, colocando que quer participar da lista VIP, tá? Que a gente vai estar adicionando vocês ao grupo. É um grupo do WhatsApp fechado, então normalmente só eu posto as coisas e vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp também. Adriana, não entendi. Qual o problema de você ter 43 anos? Eu tenho mais que isso. Não entendi. Qual a dificuldade? Coloca pra mim eu poder te ajudar aí. Se às vezes eu consigo te ajudar. Tá? Idade não é problema não, gente. Olha só. É por questão do emagrecimento. Você tá falando isso por quê? Que às vezes eu consigo te ajudar. Tá bom? Eu vou deixar pra vocês então o nosso número do WhatsApp, para que vocês quiserem entrar na lista VIP, quiser mandar alguma dúvida para mim, alguma coisa. E às vezes eu não consigo responder imediatamente, mas a gente sempre acha uma forma de conseguir entrar em contato com vocês, tá? É o 359-8809-6899. Isso mesmo, né, Andréia? Não errei, tá vendo? Tá? Então é só vocês mandarem para mim um oi, quero participar da lista VIP, que eu coloco vocês lá no grupo VIP, tudo direitinho. A Adriana não apareceu pra mim, deixa eu ver se eu acho aqui. Não apareceu, Adriana, só falou eu tenho 43 anos, não vi a sua pergunta. Coloca pra mim, por favor, de novo, que eu já te ajudo. Vamos lá, já te respondo aí. Que pra mim não apareceu não, pode ser que tenha dado algum problema aqui. Vou esperar você colocar pra gente poder conversar. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação às estratégias alimentares, em relação ao emagrecimento, pode aproveitar, pessoal. A gente tem mais uns minutinhos aí, que eu já vou entrar no grupo, no nosso encontro com o grupo com o Fit 21D daqui 5 minutinhos. Mas ainda dá tempo de eu ajudar vocês aí. Tô esperando a Adriana ver se ela coloca ali. Então, pessoal, eu acho que as novidades que eu posso contar por enquanto são essas. As outras a gente vai deixar mais pra frente, tá? Para que vocês já comecem a se programar aí, porque vai ter muita coisa legal e que vocês vão poder aproveitar bastante aí, tanto online quanto presencial, tá? Queria agradecer ao pessoal aqui do Facebook que tá aqui comigo. Quem quiser mandar alguma pergunta depois que estiver assistindo a live depois, pode enviar, pode colocar nos comentários. Aqui no Facebook, para mim, nos comentários, pode mandar inbox. Deixa eu ver, a Adriana conseguiu colocar. Eu faço educação alimentar certinho, exercício físico na academia e tenho um pouco de dificuldade de perder peso. Adriana, essa dificuldade, ela pode ser por vários motivos, tá? Foi como eu falei, que a dieta, ela não é só a reeducação alimentar, a atividade física, ela inclui aí se você tem alguma alteração hormonal, ela inclui como é o seu metabolismo, questão de retenção de líquido, questão de medicação e a parte da mente, que hoje é o que eu trabalho mais. Por quê? Porque às vezes, eu já fiz alguns posts, já falei um pouco sobre isso, às vezes o peso que a gente carrega não é só gordura.
né? Esse peso às vezes aí é sentimento, tá? Então, quando a gente trabalha no coaching de emagrecimento, vocês percebem que existe essa questão de que os sentimentos, a ansiedade, isso traz um ganho de peso. Tem a questão do intestino, né? Se você não tem um intestino legal, que funciona bem, se você não tem um intestino que tem boas bactérias, né, você também não consegue perder peso da forma correta, que é o seu desejado. E a gente tem que ver também assim, ó, qual é a sua dificuldade de perder peso? Às vezes você está esperando uma perda de peso muito grande e não é o que acontece normalmente, tá? A gente tem uma programação de que o recomendado é que você perca até 1 quilo por semana. Tem pessoas que perdem mais que isso, sim. Tem pessoas que perdem mais que isso, sim, tá? Mas não é todo mundo. Então, se os seus exames estão normais, Adriana, provavelmente isso é o seu metabolismo. Existem algumas estratégias que a gente consegue naturalmente aumentar um pouco mais o seu metabolismo, mas você tem que dar o tempo dele. Se você ficar ansiosa por isso, você já está ganhando peso sem nem comer, tá? A ansiedade, gente, como eu já falei várias vezes, tem vários vídeos meus falando isso, vários posts, a ansiedade, ela engorda sem você nem comer. Então, às vezes, o que está acontecendo com você pode ser isso. Às vezes você está ansiosa em emagrecer e aí não dá esse resultado. Ah, Josiane, você conseguiu chegar no fim, mas chegou, que bom! Mas você assistir depois lá do começo e já encontro você lá no Fit, nós já estamos indo para lá, tá? Então, pessoal, é muito importante como você acompanhar como é essa sua expectativa para essa perda de peso. Quanto você já perdeu? Em quanto tempo? Será que às vezes você não está exigindo demais do seu organismo e ele está te respondendo bem? Você, ao invés de agradecer essa resposta, você está cobrando dele? Isso te faz ganhar peso, tá? Por isso que eu falo, o emagrecimento não é só subir na balança. Se você faz atividade física, você já observou se você não está ganhando massa muscular? Ganhar massa muscular pesa na balança. Então, será que você não está aí ganhando massa muscular e não percebeu o tanto de gordura que você já perdeu? Então, tem várias coisas, sem ser número de balança, que nós temos que observar. O que você já emagreceu já não te trouxe bons resultados? Né? Sim, mas o antidepressivo, ele trabalha o você não ter ansiedade. Isso não quer dizer que você fique 100% sem ansiedade o tempo todo, né? Então a gente precisa ir aprendendo a controlar isso, tá? Tem um vídeo meu, tá no canal do YouTube e tem na página do Facebook também. Não tem no Instagram, tá? Porque a gente não conseguiu colocar. Ele é grande e ainda não dá. Mas assim, você vai perceber em que eu explico bastante essa questão da ansiedade, tá bom? Sim, Adriana, a síndrome do pânico você trata com a medicação. A gente consegue melhorar um pouquinho com a alimentação. A atividade física é importantíssima para você. Então, às vezes, são essa parte da mente que ainda tá te atrapalhando um pouquinho. Mas a gente precisa ver, às vezes, o que você já perdeu já foi bom, hein? Depois você me chama lá no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Eu preciso encerrar agora, que o pessoal do encontro do Fit 21D já tá me esperando, tá? Semana que vem a gente tem outra live na segunda, às 18 horas, aqui na página do Facebook, aqui no Instagram, tá bom? A gente vai conversar sobre vários assuntos, tanto de nutrição quanto de coaching, e aí a gente vai tentando ajudar vocês dessa forma, tá certo? Eu que agradeço, Adriana, sua presença aqui, você ter tirado as suas dúvidas, e pode me chamar lá no WhatsApp, que o que eu puder te ajudar por lá, a gente está lá à disposição, tá bom? Pessoal, muito obrigada, pessoal do Facebook, boa noite, excelente semana para vocês, até semana que vem. Muito obrigada!